Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Como dito na aula anterior, na nossa Review and Exercise, ainda continuaremos com o tema de Simple Present. Porém, agora ele vai vir junto com uma outra temática que nós vamos falar de Zero Conditional. Nós temos aí várias questões de condicional no inglês, que são basicamente 4. Zero Conditional, First Conditional, o que é isso? Zero condicional, primeira condicional, Second Conditional, que é a segunda condicional, e a Third Conditional, que é a terceira condicional. Vamos começar com a Zero Conditional, e aqui no primeiro ano, você vai ver comigo apenas a Zero Conditional ou a Second Conditional. Second Conditional também você vai ver Zero, First e Second. Zero, primeiro e segundo você vai ver comigo, mas a third somente lá no segundo ano, que é onde nós vamos ver alguns outros tempos verbais, que a gente só vai ver só no segundo ano, que são tempos verbais mais avançados. Então, é simples, é prático, você vai perceber que você usa isso direto no português e agora vai entender como é que funciona no inglês. Let's begin? Vamos começar a aula 20.1, já estamos caminhando aí na nossa segunda unidade. E o título da aula é esse aqui, que tem tudo a ver com a zero condicional. O que nós vamos falar? Nós vamos falar da sentença da zero condicional e do uso da zero condicional. Coisa mais simples impossível. O nome pode até te dar um medo, assim, o que é isso? O que é zero condicional, zero conditional? Mas é muito simples. E eu tenho aí para vocês, só um minutinho que a gente está arrumando aqui o computador. Como eu falei, eu tenho aí para vocês, agora sim, eu tenho para vocês esse título. Opa, só um minutinho. Temos o título aqui. Agora foi. Agora a Zero Conditional tá revoltada. Agora foi. Temos aqui esse título, que esse título ele tem tudo a ver com o que nós vamos estudar. Temos essa parte aqui, que nós vamos entender o que ela significa, e logo em seguida, depois da vírgula, essa outra parte aqui da nossa frase. Então, if you heat the ice, it melts. O que significa isso? Se você esquentar o gelo, colocar ele numa temperatura, né, onde ele vai começar a perder a sua forma, ele vai o quê? It melts, ele vai derreter. Todo mundo sabe que gelo só fica com gelo no congelador. Fora do congelador, ele vai derreter. Isso é uma verdade, não tem como a gente fugir. Toda vez que você fizer isso, você vai ter o mesmo resultado. Então, basicamente, sobre isso que se trata a zero condicional. Mas vamos entender um pouco mais. Olha só, zero conditional, zero condicional. De modo geral, usamos a zero conditional em inglês quando estamos nos referindo a fatos que são sempre verdadeiros. Não somente em inglês, né? Assim como no português também, essa questão continua da mesma forma. Fatos que são sempre verdadeiros. E a gente vai usar o Simple Present para isso. Porque, como eu falei para vocês, o Simple Present, além de falar sobre hábito, frequência e questão também envolvendo lá para indicar o futuro, você também usa ele para verdades universais, ou seja, coisas que não tem como ser diferentes. Então, esses fatos podem ser verdades científicas ou naturais, como, abre aspas, if you heat ice, it melts, que é o seguinte, se vocês aquecerem, porque como o meu verbo aqui não está conjugado não está com a flexão de plural, é melhor colocar você, né? Então, se você aquecer o gelo, ele derrete. Pois trata-se de uma lei universal da física, que se esquentarmos o gelo, ele vai derreter, não tem como você fugir disso. Então, tendo entendido essa parte aí, vamos para a segunda. O zero conditional em inglês pode expressar um fato verdadeiro sobre uma pessoa. Um exemplo disso é: if I eat chocolate, I get an allergy. Não é todo mundo que vai funcionar dessa forma, mas se, por exemplo, se eu tenho alergia a chocolate, se eu comer chocolate eu vou passar mal, vou ter alergia, não vai dar bom. Então, se eu como chocolate, if I eat chocolate, I get an allergy. Eu tenho alergia. Nesse caso aqui, gente, trata-se de um fato verdadeiro sobre minha saúde, a saúde da pessoa no caso aí, que não sou eu, ainda bem.
Mas, claro, podemos nos referir a outros fatos parecidos. Na frase If I work a lot, I get tired. Trata-se de um fato verdadeiro para todas as pessoas. Afinal, se alguém trabalha muito, ela fica mesmo cansada. E essa frase diz o quê? Se eu trabalho muito, eu fico cansada. E vocês perceberam que a gente está usando muito esse se, que no português a gente escreve assim, e isso é uma conjunção. Ela dá uma condição. E a conjunção se no inglês é representada por essa palavrinha que vai lá no início da nossa frase, the zero conditional. Também apenas com duas letrinhas, um I e um F. E eu falo if. If. Muito simples. O que significa esse if? É a minha conjunção se. Beleza? Então, olha só. O zero conditional em inglês é formado por duas frases. Perceberam? Quando eu mostrei lá para vocês no nosso início da aula, no título, você tinha ali duas frases separadas por uma vírgula. Essa vírgula é interessante porque eu vou falar sobre ela já já. Então, uma é a if clause, que nós chamamos de oração condicional, que é a oração que dá a condição, e a oração condicional, ela sempre vem com esse if, que é a minha conjunção se, e a frase que é a frase com if, e outra que traz as consequências ou resultados disso, que é a segunda frase após a vírgula, que é a consequência ou resultado da primeira condição que você fez. Essas duas frases, elas são formadas por simple present, as duas. Isso não vai acontecer lá nas outras condicionais. Nas outras condicionais, nós vamos ter um mix de tempos verbais. A zero conditional é a mais fácil de todas, porque tu só trabalha com um tempo verbal, que é o simple present. Em concordância com a pessoa da frase, sempre em concordância com o sujeito, pronome pessoal que tu for usar na tua frase. Então, presta atenção aqui nessa frasezinha. Tá pequenininha para vocês, mas vocês conseguem prestar atenção. Então, a primeira frase é a frase condicional. Temos a vírgula separando a frase que é o resultado, a consequência. If you speak to John, que é, se você fala com John, he gets annoyed. Ele fica chateado, irritado. Então, olha só. O verbo principal dessa primeira frase é o speak. E ele vem depois do meu sujeito. E antes do sujeito vem a minha condição, que é o se, o meu if. E aí, o speak ele tem que concordar com o you, porque o you é o sujeito. Portanto, o meu speak ele vem assim, na sua forma base, sem o to. Lembrando que a forma base sem o to é quando o verbo ele tá assim, ó. O verbo ele nasce assim, com esse to na frente dele. Esse to nada mais é, esse meu speak tá muito feio, vou fazer de novo. Esse to nada mais é, aqui nessa questão, ele deixa o meu verbo na forma do infinitivo, ou seja, speak é falar. Então, o que significa isso? Falar. Falar não está conjugado. Se eu falo, eu falei, eu estou falando, eu tenho falado, aí o meu verbo falar ele fica com várias conjugações diferentes dependendo do tempo verbal que eu estou falando. Mas na questão da segunda pessoa do singular e todas as pessoas do plural, no simple present, em frases afirmativas, o que acontece? Você só precisa usar um verbo na forma base sem o to, ou seja, o to vai embora e ele passa para cá desse jeito, coisa mais simples. Lembrando que isso não acontece com a terceira pessoa do singular. Olha só, gets, que é o meu verbo aqui na minha segunda oração, a oração do resultado, está concordando com o pronome pessoal he, ele, concorda com he. E todo mundo está careca de saber que a terceira pessoa do singular é formado por he, she, it. E somente esses três nas frases afirmativas são os pronomes pessoais que o verbo que acompanha eles, sofrem alterações. E essas alterações são as flexões verbais que a gente foi passado para vocês lá na aula 16.1.
E aqui se trata de uma flexão verbal simples, onde o meu verbo get, que ele nasceu assim, to get, um dos verbos mais utilizados do inglês, esse verbo monossilábico bem pequenininho, né? Então, o que acontece? Ele foi para lá, perceba, ele foi para lá, o to foi embora naturalmente, só que ele recebeu uma flexão verbal no fim dele, que é esse S, porque faz parte da regra geral, ele não termina com S, SH, CH, X, Z, O, ele não termina com Y precedido de consoante, ele é um verbo que está na regra geral, onde eu só acrescento o S. Então, eu não posso falar he get sem esse S. Tá errado. É como se você falar, não tem como, tá errado. Então, esse S, ele é importante na escrita e na pronúncia. Afinal de contas, dá para perceber quando você fala com S e quando você não fala com S. Tudo bem? Então, if you speak to John, se você fala com John, he gets annoyed. Ele fica estressadinho, né? Revoltadinho, annoyed é irritado, na verdade. Muito bem? Então, entendido isso aí, que você precisa concordar o verbo com o sujeito. Isso se for frase afirmativa, porque se for negativa ou interrogativa, tu sabe que o verbo vem na forma normal, somente você vai ter que usar os auxiliares do simple present, que são esses dois, o do e o does. Sabendo disso, vamos para a próxima página do slide. Olha só. O zero conditional, que é a condicional zero, em inglês é também conhecido como general conditional, que é a condicional geral. Em algumas gramáticas, eu prefiro falar zero conditional, acho melhor, porque segue uma ordem aí de zero, primeira, segunda, até a última, que é a terceira condicional. Alguns exemplos de frases com ele. Então, a gente tem aqui agora, a partir de agora, vários exemplos de frases com a minha condicional zero. A primeira que vocês já conhecem é essa aqui, if you heat ice, it melts. Se você esquenta o gelo, ele vai derreter. Isso aqui não tem como ser diferente. Não se trata de uma pessoa, se trata de algo da física, lei da física, não tem como você mudar. Muito bem? E tem um detalhe, eu não sei se nesse slide aqui eu coloquei isso, tô com medo de não ter colocado, então eu já vou comentar com vocês sobre o que eu vou comentar agora. Ó, presta bem atenção nisso aqui. If you heat ice, eu poderia ter aumentado, né, essa frase para vocês, está muito pequenininha. Mas olha só, if you heat ice, it melts. A gente já sabe que essa aqui é a minha frase condicional e essa aqui é o meu resultado. Só que você não precisa falar desse jeito toda vez. A ordem dos fatores não altera o resultado. Tu pode primeiro falar a frase com o resultado e por último a frase com a condição. Como assim? Vou explicar. Eu posso falar assim desse jeito, no caso escrever, né? It melts if you heat ice. Pá! Beleza, eu escrevi a mesma frase, só que eu coloquei primeiro o resultado e por último a condição. Só que tem uma coisa diferente aí. Alguém pode me dizer o que tá diferente aí? Tem um item que está faltando, mas esse item que está faltando, ele é de propósito. Eu tirei ele porque nessa situação ele realmente não vem. Quem não conseguiu me dizer, porque eu não consigo ouvir vocês, quem não conseguiu perceber o que está faltando, é uma coisa bem simples. É isso aqui, ó. O que está faltando? Exatamente, o Vitor já me respondeu aqui. A vírgula não está aqui. Por que a vírgula não está aqui? Porque quando você coloca o resultado primeiro e a condição que é formada pela minha conjunção se, que é o if, logo depois, a vírgula ela não vem. Você não coloca a vírgula. Claro que isso é para fins de escrita, porque na hora de falar, ninguém fala colocando vírgula. It melts, comma, que é o vírgula, if you heat ice. Não, tem nada a ver. Isso é só para fins de escrita, então você já sabe, tá aí a informação para você. Eu prefiro falar com a condição primeiro, não tem problema. Isso aí é uma questão de gosto, de preferência, porque na verdade a informação
é a mesma. Derrete, o que que derrete? O gelo. E o gelo, detalhe, está sendo representado aqui pelo pronome pessoal it. Para quem não entende, às vezes, esse it no meio das situações, é porque ao invés de eu repetir a palavra ice, por exemplo, eu poderia falar if you hit ice, ice melts. Ia ficar estranho, porque eu iria falar uma palavra ice 2 vezes. Então, esse it, esse pronome pessoal, ele está representando a palavra gelo. Porque se trata de algo, não é uma pessoa, entendeu? Você não vai usar he, não vai usar she. Você tem um pronome pessoal específico para coisas, objetos e até animais. Sendo que eu comentei para vocês que dependendo do animal, se for um pet, você pode usar he para macho e she para fêmea, até porque pet às vezes é mais humano do que o ser humano, né? Vamos falar a verdade. Os animais de estimação, animais de forma geral. Então, olha só, temos mais frases para vocês. Agora também uma questão científica. If you freeze water, não tem para onde tu correr. Se você o quê? Se você congela a água, it turns into ice, ou seja, se torna gelo. Não tem como tu colocar a água no teu congelador e ele sair da mesma forma que você colocou. Vai sofrer essa alteração. Portanto, aqui neste caso, você vai usar zero condicional para esse tipo de frase. Posso também falar it turns into ice if you freeze water. Também não tem problema, só que nesse caso não tem a vírgula na escrita. Beleza? E vamos para a próxima frase. A próxima frase é essa aqui. If I work a lot, I get tired. Se eu trabalho bastante, eu fico cansada, como foi comentado lá. É uma coisa que acredito que isso acontece com todo mundo. Olha o tanto de café que essa pessoa está tomando para poder dar conta. E olha que eu nem gosto de café, mas eu sei que ele levanta as pessoas, né? Então temos aí o verbo work, que está sendo conjugado de acordo com o pronome pessoal eu, ou seja, não tem nenhuma flexão verbal. E eu tenho o verbo get, que aqui dessa vez não tá como gets. Por quê? Porque estamos falando de primeira pessoa do singular. Então perceba aí, temos if, que é a minha conjunção se, temos eu, que é o meu pronome pessoal, logo em seguida eu preciso colocar um pronome pessoal ou um sujeito, qualquer coisa depois do if para você poder vir com o verbo. Porque o verbo ele tem que ter um pronome, um sujeito antes dele, para poder ter sentido aí. Então, se eu trabalhar bastante, a lot, a segunda frase começa com sujeito, fico, que é o meu verbo que está conjugado no presente simples, e logo em seguida a palavra cansado ou cansada, tired, né? E é isso. Para a próxima. If she gets there before me, ask her to wait. E ela tá aqui, né, esperando até agora. Ou seja, se ela chegar lá antes de mim, peça para ela esperar. Ask her to wait. Nesse caso aqui eu tenho até uma frase um pouquinho diferente na questão do resultado. Vamos primeiro falar na condição. Olha só. Se ela... Temos o ela aqui, ou seja, o sujeito da minha condição é ela, que é essa moça que está esperando aqui. Chegar. Então, agora, o meu get, ele vai estar com S no final. E detalhe, gente, vocês já devem ter percebido que esse get, ele é um verbo coringa. Ele vai significar diversas coisas dependendo do contexto. Aqui, onde a gente estava falando ainda agora, ó, eu fico cansado, porque a palavra cansada determina a tradução do verbo get aqui. Já aqui, já vai ser outra história. Se ela chegar lá antes de mim, então o verbo get, ele vai ter a ideia de chegar. E a gente tem um verbo para chegar em inglês que vocês já viram muito nas nossas aulas, que é o verbo arrive. Inclusive, lá na aula de presente contínuos presente simples que indica futuro, a gente viu muito esse verbo, que é o verbo chegar. The plane arrives, o avião chega.
Só que esse verbo get no inglês, ele é muito utilizado, ele tem várias traduções, ainda mais quando ele vem seguido de uma preposição, é que muda mesmo. É um dos verbos mais utilizados, tem às vezes não, perdão, tem um dicionário só para ele, só para tu ter ideia. Tem um dicionário só para ele, mas ele é muito pequeno, teacher. Sim, ele é pequeno, mas dependendo da palavra que vem depois dele, ele vai mudando de significado diversas vezes. Então a gente já sabe aqui, if she gets there before me, se ela chegar lá antes de mim, get está conjugado de acordo com o meu sujeito, flexão verbal, o Szinho no final. E o meu resultado, né, a questão lá da segunda parte, que não é a condição, começa aqui agora com um outro tipo de frase. Nós não temos exatamente um sujeito aqui, eu tenho aqui uma outra estrutura. Peça, ask her to wait, ou seja, peça para ela. E esse ela aqui não é representado por um pronome pessoal, é representado por outro tipo de pronome. Estamos aí falando de um pronome possessivo, um adjetivo possessivo, certo? Então não tem pronome pessoal aqui, é uma outra situação. Então, ask her to wait. Então, peça para ela esperar. To wait. To wait, lembra que o to na frente de um verbo deixei no infinitivo. E tá no infinitivo mesmo, ó. Esperar, não está conjugado. Ask está conjugado, mas eu vou pedir para ela. Para ela, por isso que o meu verbo veio antes. Ask her. Não é ask she, eu não usaria she aqui, tá bom, gente? Não vou usar she. Nesse caso, eu uso her, que é para as mulheres. Se fosse para homem, seria ask him. Peça para ele. Aí eu já usaria esse outro pronome aqui. Muito bem? Vamos para a próxima. If someone touches the car, the alarm goes off. Ou seja, se alguém tocar no carro, presta atenção nessa frase. Se alguém, sujeito, someone, alguém. Alguém é plural? Não, está no singular. Portanto, o verbo que vem logo em seguida vem na conjugação da terceira pessoa do singular no simple present. E dessa vez se trata de um verbo que eu não vou colocar somente o S no fim dele, não. Se trata de um verbo que termina, presta atenção, termina com CH. Então, verbos que terminam com S, SS, CH, Z, X e O, o que acontece? Quando eles têm essas terminações no final deles, na terceira pessoa do singular, além de você tirar essa partícula aqui que ela não vem, você tem que acrescentar o E e depois o S. Não é só S que você vai acrescentar. Até porque faz sentido, né? Se você colocou um S aqui, vai ficar muito estranho, CHS. Então tem que ter um Ezinho no meio aí. Fica touch. E agora se fosse you aqui no lugar de someone. Se fosse if you, se você, aí o meu verbo volta para sua forma normal, sem esse E, sem esse S. If you touch. Se você tocar no carro, mas como é alguém, então touches. Muito bem? If someone touches the car, se alguém tocar o carro, the alarm goes off. Dá para entender, vocês conseguem até imaginar o que significa isso. Tem a palavra alarme aqui. Ah, mas eu não sei o que é esse goes off aqui. Isso aqui se trata, na verdade, de um phrasal verb, né? Que tem uma matéria que vocês só vão ter aula lá no segundo ano. Então, onde você tem um verbo, que aqui no caso é o verbo to go, todo mundo conhece esse verbo. Ah, mas esse verbo está diferente. Claro que ele está diferente, ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, o que acontece com ele? The alarm é o quê? Um alarme, é singular. Então, o meu verbo, ele está na regra do quê? De verbos que terminam com O. Lembra? S, SH, CH, X, Z e O. Você vai fazer o quê? Acrescentar ES ao fim dele, que nem aqui, ES. Por isso que ele ficou diferente. Frases afirmativas, terceira pessoa do singular, quando tem singular mesmo.
Então, esse of aqui no final se trata de uma preposição onde quando junta o verbo e o of, vai ter um significado diferente da sua forma normal. Por exemplo, to go, você sabe que é o verbo ir, mas goes off, ou go off, ele vai significar o quê? Pô, dá pra entender, né? Se você toca no carro, o alarme é o quê? Dispara. Então você vai para uma questão de significado, né? O sentido aí que dá para você colocar é que ele dispara. E é isso, the alarm goes off, o alarme dispara. Muito bem? Ou então, the alarm goes off if someone touches the car. É isso. Vamos lá. Oil floats if you pour it on water. Questão científica, não tem como ser diferente. O que acontece pela imagem? O óleo, que é só um, óleo, então singular, floats. Aí perceberam aí, ó, sim, eu coloquei exemplo, eu já até falei antes do tempo, mas é porque eu sou afobada, né? Mas temos um exemplo aqui, onde a gente tem o resultado primeiro e a condição logo em seguida, e não tem a vírgula, perceba, não tem vírgula. Então o óleo flutua aí, ele vai boiar exatamente aí na água e não vai fazer essa imersão na água, você não consegue colocar lá embaixo, ele vai ficar desse jeito aqui. Por quê? Não tem como, né? É uma coisa que você não pode mudar. Se você colocar na água. If you pour it on water. Se você colocar o quê? O óleo, esse it está representando a palavra oil, tá? Que é óleo. On water, na água, não tem como você mudar. Então daí temos um exemplo do qual eu estava falando para vocês lá no outro slide, bem anteriormente, onde você tem o resultado primeiro e a condição logo em seguida e nenhum comma aqui, nenhuma vírgula. Muito bem. Temos o próximo aí. If people eat too much, they get fat. Que é uma coisa que é óbvio, né? A não ser quem tem o metabolismo aí do Superman. E presta atenção, se as pessoas comem bastante, elas ficam gordas, gordinhas, né? Que essa palavra não é tão bacana usar. Então elas ganham peso, não tem como fugir. Não é uma ofensa, porque acontece mesmo. Você que que seu metabolismo seja extremamente hiper, mega, ultra power, big master acelerado. Então, if people, aí neste caso eu estou falando de people. People são pessoas. Mas cadê o S no final? Pera lá. Nem todo plural em inglês tem S no final. Você tem substantivos irregulares que não recebem S ao fim. Como o caso de people, onde o singular é person e o plural é people. E people todo mundo conhece, é uma palavra que é muito difundida, então todo mundo sabe que são pessoas. Logo, o meu verbo principal aqui na minha frase da condição, que é o it, não vai receber nenhuma flexão verbal. Então ele vai para lá, o verbo ele é assim, to eat, ele vai para lá desse jeito, apenas sem a partícula to, onde deixa o meu verbo no infinitivo, né? To eat é comer. Então, se as pessoas comem too much, que é a intensidade, que é muito, gente, olha que gostoso, tô girando esse franguinho dela, tá muito bom. They get fat. Eles ou elas, porque they, né, ele tá abrangendo aí qualquer pessoa, de qualquer gênero, qualquer situação, não tem nada disso. Então, they é tanto homens e mulheres. Então, eles ou elas get fat, ficam, né, cheinhas. E é isso, aí você percebeu que o get mais uma vez aparece aqui, e aí com a palavra fat, aí vai dar essa ideia de que ficam cheinhas, robustinhas e assim por diante. É isso, vamos para a próxima. People die if they don't eat. Aí a gente já tem um oposto aqui. Uma pessoa que não come mesmo. Então, assim, pessoas morrem. Mas, assim, nesse caso, a pessoa não come porque ela não pode, né, gente? Temos situações bem sérias, por exemplo, na África, onde isso acontece. Não é uma escolha, né? É um sistema que deixou desse jeito, infelizmente, muito triste. Então, people die, as pessoas morrem if they don't eat. Se elas não comem. E aqui nessa frase a gente tem uma surpresa. Só um minutinho, deixa eu só... agora sim. O que acontece? A gente tem agora uma negativa aqui. Essa negativa, ela tá acontecendo numa frase onde eu coloquei o resultado primeiro e depois a condição.
Não significa que essa negativa só vai acontecer assim. Não, eu poderia muito bem colocar aqui. If they don't eat, vírgula, people die. Só que realmente o contrário fica melhor. Ó, se eles não comem, as pessoas morrem. Ou se não comem, as pessoas morrem. Então eu prefiro 1000 vezes falar desta forma, porque eu acho que fica mais interessante. A mensagem ela é passada melhor. Então, people die if they don't eat. E na minha segunda frase, eu tenho aí uma negativa. E a negativa no Simple Present, você sabe muito bem como tem que fazer. O seu verbo, ele sempre vem na sua forma base, sem o to, ou seja, eat. Ele nasce assim, essa é a forma base dele. Toda vez que eu falar a forma base, é isso. Sem o to, é porque o to não vai. Passa para lá conjugado, sem o to, e eu uso o meu auxiliar e minha partícula negativa para fazer a negação. E neste caso, o meu auxiliar é o do e a partícula negativa not, que está contraído aí, temos uma contração. Eu posso também falar do not, não tem problema nenhum. Do not também, inclusive, é o mais correto, mas esse aqui é o mais utilizado. Então, if they do not eat, tá correto. Ou if they don't eat. E aí você tem que saber a ordem deles numa frase. Então, temos aqui o if, que é o se, sujeito, que é they, don't, que é o do not, vem logo depois do sujeito, e meu verbo principal vem por último. Eu só usei o do aqui porque o meu sujeito é they. Vamos supor que essa frase fosse da seguinte forma. People die if... não, melhor dizer person, né? Para poder mudar aqui. Person, pessoa, die. Person dies. If he, vou colocar he, doesn't eat. Então, qual é a mudança aqui? Mudei sujeito para o sujeito no singular. O meu verbo já vai dar essa alterada aqui, com Szinho no final, aquela flexão que a gente está falando isso à beça, né, nessas aulas. If permanece a mesma coisa, eu mudei sujeito, tirei they no plural, coloquei sujeito no singular, porque eu estou falando só de uma pessoa. Né? Então, no caso, eu poderia até falar fulano dies, mas eu usei person aqui só para brincar. He, no lugar de they, doesn't, no lugar de don't. Por quê? Porque se a terceira pessoa do singular, eu vou ter que usar o does e não o do. E o meu verbo permanece da mesma forma, porque na negativa, o verbo principal ele não sofre nenhuma alteração, independente de ser terceira, primeira, segunda pessoa do singular ou plural. If babies are hungry, they cry. Realmente, se bebês, na verdade, estiverem com fome, eles choram, não tem pra onde fugir. If babies are hungry, they cry. Ou they cry if babies are hungry. E nesse caso, não ficaria também muito bacaninha. Então é melhor nessa frase a condição vir primeiro, só porque eu acho que fica melhor. Então, babies no plural, afinal de contas, vem da palavra baby. E o plural de baby não tem esse S, tá, gente? Não existe esse S no plural de baby. Baby é aquele plural onde você tem o Y, e Y precede de uma consoante. Aí o que acontece? O Y vai embora. No lugar do Y acrescenta o I, depois o E e o S. Então o plural de baby é babies. Aí are, nós temos o plural, né? Porque nós estamos falando de quê? De mais de um bebê. Então o verbo to be aqui no plural. E nós temos aqui o resultado com eles. Tem a ver com os bebês. Então they está representando bebês. E cry, que é o meu verbo que vem na sua forma base, sem nenhuma alteração. E é isso, vamos mais lá. Temos mais um último exemplo. If public transportation is efficient, people stop using their cars. Será? Eu tenho minhas dúvidas aí, porque mesmo que fosse eficiente, as pessoas gostam de ter o seu negocinho mesmo. Tem gente que é individual, não sei, eu fico pensando assim, mas olha só. If public transportation is efficient, se o transporte público é eficiente, pessoas parariam de usar os seus carros. People stop using their cars. Isso aí. Então, temos aqui
transporte público como sujeito, verbo to be no singular, porque está falando de transporte público, adjetivo eficiente, aí logo em seguida tem o sujeito aqui, que estamos falando agora de pessoas, porque agora o resultado é sobre pessoas. A condição era sobre o transporte público, mas o resultado eu vou falar sobre pessoas. Então, pessoas parariam de usar os carros delas. E o verbo stop vem aqui na sua forma base sem o to, porque eu estou falando de plural. E é isso. Let's practice. Vamos praticar? Olha aí, forme a zero conditional. Eita, bastante coisa. É para formar zero condicional aí, muito simples. Temos aí o wake up e o be, que são verbos que você vai colocar aqui para a resposta. Então, if I, sujeito eu, então eu já sei que o wake up passa para cá da mesma forma sem alterar nada. Olha só. Ai, mas eu não alterei nada, por quê? Porque tu tá usando a primeira pessoa do singular, querido, querida. Aí você não vai alterar nada. Se fosse she, ou he, ou qualquer outra coisa que esteja na questão da terceira pessoa do singular, porque não é só pronome pessoal, pode ser também um nome próprio, qualquer coisa que vai designar ele estando na terceira pessoa do singular, aí sim o seu verbo iria dar uma alterada. Mas não é o caso, então ele vai lá da mesma forma. E aí eu tenho aqui o verbo to be, e eu tenho o sujeito eu. Então o verbo to be, ele passa para cá conjugado de acordo com o sujeito eu. E qual é o sujeito eu que você vai usar no presente do verbo to be? Somente um, que é aquele que tem I am. I am. É esse. O verbo to be no singular, primeira pessoa do singular, a gente usa somente esse verbo aqui. Inclusive é o único que só se usa com esse. Aliás, esse só se usa com am e o am só se usa com eu. Então eles são casados, não se traem, eles têm assim um amor mesmo entre eles dois, que é o único que é usado. Então, if I wake up late, se eu acordo tarde, I am late for work, eu estou atrasado para o trabalho, isso é óbvio. Letra B, if my husband, se meu marido, aí eu tenho cook, que é cozinhar. My husband, meu marido, marido é só uma pessoa singular, terceira pessoa do singular. Portanto, o verbo cook passa para cá com a conjugação, e essa conjugação, essa flexão verbal é o S. Então, if my husband cooks, se meu marido cozinha, he burn the food. Ou seja, não sei, né? Mas ela que está dizendo, se meu marido cozinha, ele queima a comida. Então, burn é o verbo que você vai colocar aqui, conjugado com a terceira pessoa singular, e faz parte da regra geral, onde eu só acrescento S. Burns. Na letra C, if Julie. Se a Julie tem a ver com terceira pessoa singular, mas a gente está aqui falando o quê? De negativa. Você vai colocar negativa e o verbo também. O verbo passa para lá da mesma forma. O que você vai fazer? Colocar o auxiliar do presente simples da terceira pessoa do singular, junto com o not, que vai ficar doesn't wear. If Julie doesn't wear a hat. Se a Julie não usar um chapéu, she, tananã, sunstroke. Ou seja, ela fica aí com uma questão do problema no sol. Então, esse get, aquele passa para cá de acordo com she. E a gente já viu várias vezes que terceira pessoa singular, o get fica com S no final. Gets. She gets sunstroke. Que agora, nesse momento, me fugiu a palavra em português na minha cabeça, que é quando você está muito tempo exposto no sol, você fica com... Eu acho que é insolação, acredito que seja mesmo. Mas vamos lá. If children, se as crianças... Temos aqui agora negativa, not it. Crianças é plural. Então, se plural, crianças, então o que vai acontecer? Eu vou ter que usar o meu auxiliar do plural. Não vai ser o doesn't, vai ser o don't. If children don't eat. O verbo também vem para cá na sua forma normal, que nem aconteceu aqui. Só que aqui é does e aqui é do. Doesn't, don't. Que aqui é plural e aqui é singular. Então, if children doesn't eat well, se as crianças não comem bem, eles o quê? Not be, negativa também, healthy, eles não ficam saudáveis. Ou seja, they aren't healthy, elas não estão saudáveis.
Então, aqui nesse caso, como é verbo to be, tu não vai usar... Eu sei que a aula acabou, mas só para finalizar aqui, gente, eu sei que você não vai usar o don't, nem o doesn't com o verbo to be. O verbo to be, ele mesmo é autossuficiente, então ele mesmo vai fazer a contração com not. E você vai usar esse verbo are aqui porque é plural. Se fosse singular, seria isn't, beleza? Mas como não é, então vai ser aren't. Então não vai ter nem don't nem doesn't nessa questão aqui porque é to be. Muito bem? E é isso, na verdade tinha mais uma atividade aqui, mas pelo tempo não vai dar pra fazer, gente, não vai dar pra fazer pelo tempo. Ainda tinha uma terceira, mas não vai dar também pra fazer. Ai, o tempo foi muito curto. Referências aí pra vocês. Tudo bem, de qualquer forma, vocês vão fazer atividades na nossa aula ponto 2. Faltam 2 aí. E de qualquer forma, se você quiser, faça as atividades. Mande pra mim que eu corrijo. É muito bom a gente praticar. See you next class. Bye, bye.